Hoje eu gostaria de falar sobre o açúcar. Eu acho que é uma coisa que todos nós gostamos e gostamos muito mesmo. A gente às vezes nem consegue imaginar como a gente vai ficar sem o açúcar. E não sei se todos sabem a minha história, talvez fique um pouquinho repetido, mas como tem sempre alguma pessoa nova, então eu preciso explicar de novo. Que eu passei por problemas de saúde sérios, né, na minha vida, e que tive que, de alguma forma, mudar toda a minha alimentação, meu estilo de vida, para poder superar essas coisas da melhor maneira possível. Então, eu gostaria de deixar para vocês isso, esse testemunho aqui, que foi por graça de Deus que pude mudar as coisas. E desde do ano 2000, 99, 2000, eu descobri estar diabética de tipo 2, né? Como eu cheguei lá, eu acho que não dá para contar tudo hoje. E comecei a fazer várias dietas, vários programas com endócrinos, né? Que na Itália se chama diabetólogos. E de várias dietas diferentes, de várias formas, para tentar, de alguma forma, eu sabia que desde aquele dia a minha vida seria então dessa maneira. Não adianta a nutricionista, não adianta a dieta, não adianta o médico falar, a gente acaba comendo. Eu fiz várias dietas na minha vida, mas eu comia bastante doce também. Então eu gostaria de falar para você hoje que eu descobri, né, graças a Deus, que a vida ela é mais doce sem açúcar, tá? Aí você vai falar, não, sim, ela é mais doce sem açúcar. Quando eu comia açúcar, eu não tinha energia, eu não conseguia dormir direito, eu já levantava da cama cansada. Tive vários problemas de coluna, de inflamações, várias inflamações em várias partes do meu corpo, né? Nas juntas, tendinite, hérnia de disco, o ciático inflamado, e pernas inchadas, e a lista é longa, E eu não sabia que por detrás de tudo isso estava o açúcar, o tão amado açúcar. E quando eu comecei a ficar pior, né, com uma diabetes totalmente desregulada, a doutora chegou para mim e falou, olha, eu vou precisar dar para você insulina. Normalmente insulina, vocês sabem, é dado para quem é diabético de tipo 1, que tem problemas no pâncreas, mas para mim ela falou, eu vou precisar dar insulina para você porque você não está conseguindo com a dieta. E naquele dia a vida ficou complicada. A coisa, digamos, esquentou para o meu lado. Então eu gostaria de falar para você que hoje a minha vida ela é mais doce, sem açúcar. Mas que eu não conseguia imaginar de ficar um dia sequer sem comer algum tipo de açúcar, algum tipo de doce, algum tipo de sobremesa, algum tipo de chocolate, algum tipo de coisas, tá? É só de você me ver aqui na frente das câmeras, só de você ver a energia, a disposição, as pessoas que encontraram comigo no Brasil ou que convivem comigo, elas conseguem ver que, graças a Deus, a minha vida mudou bastante. E o meu desejo, né, eu fui, em certo senso, desafiada a compartilhar um pouco da minha experiência, porque eu desejo que as pessoas possam se cuidar também, que existem várias doenças oriundas do açúcar.
Mas eu queria saber de você, se você sabe o que é o açúcar. Você que gosta tanto de açúcar, você sabe o que é o açúcar? Açúcar é um carboidrato de cadeia curta, solúvel, com sabor adocicado. Se você fala assim, fiquei na mesma, Maria, porque você falou que carboidrato, o que é carboidrato? Aí eu tenho que te explicar o que é carboidrato, vou tentar pelo menos. Carboidrato é uma estrutura que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? E eu gostaria de deixar para você interessante uma coisa que carboidrato, todo carboidrato, quando ele é quebrado, ele se torna açúcar. Tá? Gostaria de dizer para você também que nem todo carboidrato é açúcar, mas toda açúcar é carboidrato. Tá? E mesmo o carboidrato que não é açúcar da forma que a gente está acostumado, pozinho branco ou com gosto doce, ele quando for quebrado no nosso organismo, ele vai ser transformado em açúcar. Foi nesse exato momento que o meu mundo desabou. Entendeu? Quando eu descobri isso, vendo vários médicos falando na internet, conversando com um dentista que eu te falei que me ajuda lá no Rio de Janeiro, foi aí que eu me senti traída. Todo açúcar é carboidrato. E todo carboidrato quando ele vai ser metabolizado no nosso corpo, ele vai se tornar açúcar. Ele vai se tornar açúcar. Sendo diabética por muitos anos, sendo tratada, tomando vários remédios, fazendo vários tipos de dieta, ninguém nunca tinha falado isso para mim. Isso foi um choque muito grande para mim, muito grande mesmo. Porque eu sempre tinha a tendência de fazer a dieta certinha, como o médico passava. Já fiz dieta que só se podia comer 2 ovos uma vez na semana, mas se podia comer macarrão, se podia comer pedacinho de pão, se podia comer isso, se podia fazer aquilo, arroz integral, etc, etc. Ninguém nunca falou que todos esses carboidratos, no final das contas, iam se transformar em açúcar no meu corpo. E isso estava me inflamando, isso não estava me ajudando a melhorar de saúde. Foi muito ruim isso na minha vida. E eu acho que é justo que eu venha aqui e que eu compartilhe isso com você. E o carboidrato, né? Ele existe em modo simples. Eu não vou falar sobre todas as coisas agora de carboidrato, senão esse negócio vai ficar muito longo. Mas a forma mais simples do carboidrato é a frutose, a glicose, como respondeu a Josi, e a galactose. Essas são as 3 formas simples de carboidrato: frutose, glicose e galactose. E depois eles começam a ser compostos, né? Os carboidratos compostos, que é os disacarídeos, que é a fusão da glicose com a frutose, se transforma na sacarose, que é o nosso açúcar branco de mesa. Então agora eu estou respondendo a pergunta inicial: o que é açúcar? Açúcar é a fusão de glicose com frutose, tá bom? Que são 2 carboidratos simples, glicose e frutose. Isso faz o nosso açúcar de mesa. Depois você pode também associar glicose com glicose, que é a maltose. Você pode associar a glicose com a galactose, que é a lactose, que é o açúcar do leite. Mas isso vai ficar para um outro tema quando a gente for falar sobre o leite. Mas o que eu quero falar para você hoje, eu não sei se você conhece a montanha russa ou o efeito ioiô. Nós ingerimos alguma coisa com açúcar, que possa ser uma bala que a gente coloca na boca, não sei, uma colher de alguma coisa, a gente acha que é um pouquinho, mas naquele exato momento que a gente coloca alguma coisa de açúcar na nossa boca, o cérebro manda mensagem para o pâncreas que ele tem que produzir insulina. Só que o pâncreas,
Ele não produz insulina com conta-gotas, ele não produz insulina como se fosse uma pistola que dá um tiro de cada vez. O pâncreas, ele sempre fornece mais insulina do que o nosso corpo está precisando naquele momento. Então ele é tipo assim, você está comendo um chiclete ou uma bala, você comeu um brigadeiro, que é o doce aí preferido da maioria, você fala, mas eu comi só um brigadeiro. Ele vai pegar tipo uma metralhadora e vai começar a mandar insulina. E daí o que acontece? Porque ele vai produzir, o pâncreas vai mandar mais insulina do que o corpo está precisando naquele momento. Então você risca de ir para hipoglicemia. Aí quando a gente vai em hipoglicemia, o que a gente faz? A gente come de novo, tá? E daí fica esse efeito montanha-russa, sobe e desce, sobe e desce, entende? A gente está comendo, sobe e depois desce, porque isso é uma coisa que vai acontecendo. Só que tem um detalhe. O pâncreas, ele não vai produzir insulina assim para toda a nossa vida. Se a gente viver 100 anos, 200 anos, normalmente não. São poucas pessoas que conseguem comer açúcar, depois eu vou explicar como, de um modo desordenado, e que vai viver tanto tempo assim, tá? Porque esse efeito montanha-russa vai fazer com que a gente passe por um processo que, com o tempo, o pâncreas não mais vai produzir insulina suficiente para combater a ingesta de açúcar que a gente está mandando para dentro dele. Por isso é muito fácil que você vê crianças que comem bastante açúcar e são ainda magras, e daí agora a gente já está começando a ver crianças já ficando obesa na adolescência, pré-adolescência. Imagina quando essa criança que hoje é obesa há 10, 12 anos, como vai ser a vida dela se ela continuar assim há 40, 50, 60. Entende? Porque ela já começou a dar um efeito de exaustão para o seu pâncreas na hora de funcionar, na hora de resolver as coisas. Tá bom? Então essa é uma coisa muito importante que a gente pense. E depois tem o hormônio, né, que é o cortisol. O cortisol aumenta na nossa vida, que é o hormônio do estresse. Então aí você quer mais açúcar. Só que depois, quando a gente está comendo açúcar, é uma coisa que a gente não pensa, pelo menos eu não pensava, é que quando a gente está comendo açúcar, a gente acha que a gente vai se acalmar, a gente vai ficar mais tranquilo, a gente vai ficar mais relax. Não, não vai. Entendeu? Porque a gente comendo mais açúcar, a gente vai mexer mais no nosso cortisol e a gente vai ficar mais estressado, a gente vai ficar mais, em um certo senso, vai mudar o nosso caráter, em termos de ter menos paciência e várias outras coisas. Tudo isso por causa do açúcar, que a gente acha que está fazendo bem pra gente. Você acha que você está... Aquele pedaço de chocolate, aquela coisa ali vai te ajudar a se acalmar, porque você teve um dia estressado. Não, aquilo vai deixar você mais nervosa e aquilo vai influenciar na sua noite de sono, inclusive se for a noite que você vai comer. Porque normalmente, quando a gente está com vontade de comer alguma coisa doce, as pessoas que eu tenho conversado, normalmente é de noite. Tá? É depois que você já jantou, o famoso ataque à geladeira. Quem conhece aí o ataque à geladeira ou já passou por ele? Ou já viveu ele? O famoso ataque à geladeira, entendeu? O famoso ataque à geladeira. Por quê? Mas você não precisa, você não está precisando daquilo naquele momento, mas você acha que você precisa. E depois tem um outro efeito que faz o açúcar. Eu sempre achei que eu amo açúcar. Não, gente, a gente não gosta de açúcar, tá? Eu preciso dizer isso pra você, eu preciso te informar isso hoje. Talvez você nem vai querer mais me ouvir, mas a gente não gosta de açúcar. A gente é viciado em açúcar. É uma coisa que mexe com todo o nosso corpo, com os nossos neurônios, com o nosso sistema nervoso central. E daí a gente precisa ter mais daquilo, tá? Por isso que mesmo depois que você jantou, que você comeu bem,
lá para umas, sei lá, 10 horas da noite, meia-noite, depende da hora que você for dormir, você vai ter o famoso ataque à geladeira. E ainda tem gente que tem o famoso ataque à geladeira às 3 horas da manhã. Entende? Porque você acha que você precisa de ingerir alguma coisa, como eu falei, para que você fique mais calmo, para que você se sinta bem, mas no final das contas, isso vai interferir em muitas coisas na sua vida, tá? E claro que esse círculo, essa montanha russa, como eu falei, ela vai funcionar por muitos anos. Cada sistema é diferente, cada corpo é diferente, mas tem corpo que não vai aguentar. Então você vai começar a ter uma coisa chamada resistência insulínica. Não se assuste com o nome, mas é um nome que a gente tem que se familiarizar, tá? Se você, nos últimos anos, tem aumentado a sua cintura, né? Tem aumentado na área abdominal, de alguma forma, 1 centímetro, 2 centímetros, 10 centímetros, sei lá quantos eu aumentei, então você já está criando resistência insulínica, tá? Talvez você... Porque as pessoas falam assim para mim, mas eu não sou diabética, os meus exames estão normais. Outro dia mesmo eu estava conversando com um amigo meu italiano, e ele falou, mas os meus exames estão normal. Gente, olha só, exame de laboratório tem aquela faixa de normal, mas quem vai fazer exame lá no laboratório são pessoas doentes. Então aquilo ali não é faixa de gente saudável. Se você quer ter uma faixa de gente saudável, você tem que ir além daquilo que está escrito ali, que é o normal. A resistência insulínica é um nome que você vai escutar na internet, muitos médicos falando sobre ele, mas eu falo para você que a resistência insulínica, na minha concepção, daquilo que eu percebi no meu caminho, é a mãe, mais ou menos, de muitas doenças. Muitas doenças, elas começam silenciosamente, mas pro final eu vou falar isso para você. Então, se você quer saber mais ou menos como anda a sua saúde, peça para seu médico peça o exame de sangue para o seu médico de insulina, que a maioria das pessoas não fazem. Tá? Aqui na Itália, quando eu morava na Itália, que eu descobri isso, eu fui perguntar para a doutora, eu gostaria de fazer o teste de insulina. Ela falou, mas para que você quer fazer teste de insulina? Eu falei, para saber como está a minha resistência à insulina. Ela falou, não, mas eu já sei que você tem resistência insulínica, porque você é diabética. Não, gente, você precisa saber. Tem modo de saber isso. E é muito importante, tá? Porque o valor da insulina que você tem de manhã vai dar uma ideia para você de como você está indo de resistência insulínica. Então você pede o exame de glicemia e o exame de insulina com um jejum de no máximo 8 horas. Não é para você fazer com jejum de 10, de 12 horas, porque vai abaixar a insulina, vai dar valores alterados e você vai falar para mim, nossa, eu estou ótima. O meu valor está normal, né? Para ser diabético você tem que ter, não sei, acho que o exame fala 120, 126 de manhã, você tinha 100, 110, você está ok. Não, você não está ok. Uma pessoa saudável, que não tem doença, que não tem resistência à insulina, ela vai ter no máximo 70 de glicemia de manhã em jejum, tá? Isso aí você pode, tem vários livros escritos sobre isso, e é uma coisa muito incrível isso. Que faz essa diferença toda na nossa vida, tá bom? E outra coisa, ninguém fica diabético, só para falar uma dessas doenças, que não dá para falar todas que causam açúcar, ninguém fica diabético da noite para o dia, tá? A pessoa, ela começa a aumentar a glicemia matinal, ela começa a aumentar a insulina, ela começa a criar resistência à insulina, talvez 10 anos antes de saber que ela está com diagnóstico de diabetes. E além disso, tem uma outra coisa. Os médicos inventaram uma coisa chamada pré-diabetes, né? Então o médico fala para você assim, não se preocupe, tal, mas você não está ainda diabético, você tem que tomar cuidado porque você está pré-diabético. Não existe esse negócio de pré-diabético, tá? Não existe, como eu já te falei. Se você ano passado, a sua glicemia estava 70, esse ano está 80, ou não sei, amanhã tá 90, você não está ok, porque você passou de 70 para 90.
Então você não está ok. Você talvez está ok para o exame de laboratório. Eu gostaria que você entendesse isso, porque eu demorei para entender isso. Eu também achava que a minha estava ok, que estava bem, e não estava, entendeu? E como eu falei para a questão do sal, para quem não estava aqui, o vídeo está lá, você pode dar uma olhada, tudo que é refinado faz mal. Então eu gostaria de saber se você usa açúcar, que tipo de açúcar você usa, tá bom? Porque eu já vou te falando, quanto mais refinado for o açúcar, pior ele é. Açúcar ele não é bonzinho em nada, tá? Que ele vai do mascavo, né? Passando cristal, demerara e vai até chegar aquele açúcar branco de mesa, sacarose, e depois ele vai até ser aquele açúcar de confeiteiro. A minha irmã, ela confeita bolo, então aquele açúcar mais fino possível, açúcar de confeiteiro, açúcar, né? Ele é bem bonitinho, fica bonito, né? No bolo, no glacê, mas cara, faz um estrago pior ainda. Porque o açúcar, tá? Ele é um carboidrato de caloria vazia, tá? E isso aqui é a segunda coisa que eu fiquei assustada. Eu não sei se vai te assustar, tá? Mas porque por o açúcar ser uma caloria de tipo vazia, tá? Quando a gente ingere açúcar, o nosso corpo ele tem que gastar nutrientes para queimar essa caloria vazia do açúcar. Para você entender o estrago. Tá? Você tem que ter nutrientes, você tem que ter proteína, você tem que ter cálcio, você tem que ter fósforo, você tem que ter magnésio, você tem que ter nutrientes no teu corpo que ele vai usar, os nutrientes são para beneficiar você, ele vai ter que usar, o corpo vai ter que usar benefícios para queimar essa caloria vazia. Quer dizer, gente, olha só, açúcar é uma coisa que só é boa no nosso paladar, na nossa boca. Mas até isso a gente pode mudar o nosso paladar. Até isso a gente pode mudar, tá? É muito fácil. Para mim parecia impossível mudar o paladar. Me parecia impossível viver sem açúcar. Mas a gente pode. Porque o nosso corpo ele vai ter que usar alguma coisa de bom que a gente comeu para queimar aquela caloria vazia, que não serve para nada, que só fez a gente gastar o do nosso tempo. Além disso, eu não sei aí, mas normalmente eu costumo dizer aqui para as pessoas na Alemanha, que tudo que não presta é barato no supermercado. Tudo que não presta, tá? Tudo que tem açúcar, docinho, tortinha, biscoitinho, não sei o que, tudo isso é um engano barato. Então agora eu gostaria de falar um pouquinho para você da frutose, porque aqui tem um terceiro engano. Já falei 2, vou falar o meu terceiro engano. O terceiro engano que a gente tem com relação à frutose é achar que a frutose é uma coisa boa. Nenhuma célula do nosso corpo aceita a frutose. Nenhuma célula. Toda célula que a frutose passa, ela fala, não te quero. Eu não te quero. Você não me serve. Eu não te quero, eu não te quero. E daí ela faz todo o caminho e vai parar no fígado. No fígado, tá? E o fígado precisa metabolizar isso lá. Gente, olha só, até a medicina, que muitas coisas ensinou errado para mim e para você, e ainda ensina, até a medicina diz que uma coisa que o corpo, que a célula do corpo não aceita, é chamada de veneno. Até a medicina chama isso, tá? Então a frutose ela não é tão inocente como a gente acha que ela é. Esse foi o meu terceiro choque. Eu fiquei chocada com isso. Eu me senti enganada. Então as pessoas falam para mim assim, eu não posso comer ovo, eu não posso comer gordura, porque eu tô com gordura no fígado. Gente,
Sabe por que você está com gordura no fígado? Não é porque você comeu ovo, isso não. Você está com gordura no fígado porque o açúcar, a frutose que foi para lá, ela foi metabolizada, porque só o fígado trabalha ela, e ela é transformada em gordura. Simplesmente isso. E daí você vai aumentar a cintura abdominal, você vai ter o famoso doença do fígado gordo, ou de esteatose hepática. É aí para lá que a gente vai. Para lá que o mundo está indo. E já está indo já até nos adolescentes, nos jovens, não só nas pessoas da nossa idade. Eu não gostaria que isso acontecesse. Então, eu falo isso para você com o maior carinho. Deus criou sim a frutose, mas quando Deus criou a frutose, Deus faz tudo perfeito. Ele criou a frutose com um antídoto, que é a fibra. Tá? Então, quando você come uma laranja com bagaço, tá? A fibra que tem nela vai te ajudar de alguma forma aquilo ser quebrado e não ir fazer um grande estrago no fígado. Mas se você ingere só o suco da laranja, ele vai direto para o fígado. E quantas pessoas aí no Brasil eu encontrei na última vez que eu fui, que deixaram de tomar refrigerante, graças a Deus que aquilo é um veneno, mas foram para o suco de fruta e começaram a tomar suco de fruta. Então as pessoas falam para mim, eu tô com gordura no fígado, mas eu não como gordura. Mas você toma suco toda hora, tá? Você processa as coisas, tira a fibra das coisas completamente, porque fica mais doce, porque fica mais gostoso, e vai passar exatamente lá, vai acumular lá. A frutose no fígado é metabolizada em forma de gordura, tá? É por isso que a gente vai aumentar a nossa cintura, é por isso que a gente vai ter dificuldades em muitas coisas na nossa vida. É isso, pessoal. Eu gostaria também de deixar para você, só rapidinho aqui, talvez, eu não sei, nem todo mundo aqui que está me assistindo é diabético ou alguma coisa assim, mas olha, a frutose que vai lá, ela vai aumentar o seu ácido úrico, tá? Então você que sofre de ácido úrico, está preocupado nas coisas que você tem que comer, você tem que deixar a frutose, o açúcar de lado. Vai aumentar a sua pressão sanguínea. Eu agora já estou tomando remédio para pressão arterial. De lá vem, tá? Você vai ter a obesidade abdominal, como eu falei, você vai aumentar centímetro na tua cintura, ok? E daí desencadeia, como eu falei, um monte de doenças muito sérias, pode levar ao infarto do miocárdio, pode levar a um AVC cerebral, pode te predispor a câncer e a tantas outras coisas. Então, não vale a pena. Na minha opinião, não vale a pena. E aquilo que aconteceu comigo, o estrago que foi feito dentro de mim, e isso mexeu muito comigo. Então eu deixo essas 3 coisas por hoje que mexeram comigo, para que de alguma forma possa te ajudar, tá? E eu quero deixar para você hoje um desafio. Você que estava aqui, que você, com todo o seu carinho, me escutou até agora, eu quero deixar um desafio para você. De que você fique pelo menos 7 dias sem ingerir açúcar. 7 dias. Você vai ver que o seu paladar vai mudar. Tá? Eu gostaria que você ficasse 14, 21, certo? Seria 21 dias. Mas como a gente se encontra pelo menos uma vez na semana, eu gostaria de deixar esse desafio aqui para você. O nosso corpo, ele fica mais ácido. O nosso corpo, ele incha com o consumo de açúcar. As dores articulares que eu tinha, as dores de inflamações, quem tem artrite reumatoide, reumatismo, essas coisas, gente, são tudo doenças que têm a ver com açúcar, tá? O açúcar, ele dá um cansaço no corpo. Parece que o seu sono não é um sono de qualidade. Parece que você dormiu. Sabe, nunca aconteceu com você? Fala assim, cara, eu já levantei cansada, tá? O açúcar, ele dá problema no intestino. Se eu for contar isso aqui, é uma longa história, tá? E ficar sem açúcar vai melhorar a sua pele, tá?
vai melhorar a sua pele. Você que tem dermatite, problema de pele, ficar sem açúcar vai melhorar a sua pele, tá? Eu vou falar para você rapidinho hoje coisas que você pode substituir no lugar do açúcar, tá? A gente, semana que vem, a gente repete. Você pode adoçar, até fazer um bolo, tá? Com banana. Você pode adoçar o seu café. O café eu já falei, mas vou falar para aqueles que não estavam semana passada. Você pode botar canela no seu café, tá? Você pode botar óleo de coco no seu café. Você pode botar uma manteiga ghee no seu café, que vai dar aquele gosto que você não vai precisar colocar o açúcar nem o adoçante. Você pode usar também para cozinhar ou para fazer algum tipo de sobremesa. Você pode usar banana, você pode usar tâmaras, você pode anis lá, e também uma raiz chamada alcazuz, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu nunca tinha ouvido falar até eu ir ao Brasil na minha última vez. Essa alcazuz, ela é uma erva chinesa muito doce, muito doce. Eu vou só contar isso aqui rapidinho porque é meio engraçado. Eu já estava mais de 2 anos sem comer açúcar, sem beber açúcar, e fui visitar esse meu dentista que me ajudou lá no Brasil, no Rio de Janeiro, e ele me deu um chazinho para tomar, que ele é todo, né, diet, light, não sei o que tal, assim, contra essas coisas de açúcar. Ele me deu um chazinho para eu tomar. Eu peguei o chá, era um copinho pequeno assim, coloquei na boca. Gente, aquilo era muito doce. Eu falei, Jesus amado, esse cara tá querendo me envenenar, me deu açúcar. Eu fui no banheiro e joguei fora. Daí ele tava lá atendendo, né, outras pessoas, voltou, e daí ele falou, ai Maria, você gostou do meu chá? Eu falei, não gostei não. Como assim que você não gostou? Que tudo de bom dentro do meu chá, falou todas as ervas que ele tinha colocado lá. Eu falei, cara, mas é muito doce. Aí ele falou assim, como doce? Não tem açúcar. Eu falei, não tem açúcar? Eu não consegui beber não, joguei fora. Aí ele falou, que isso? Você jogou fora o meu chá? Que ele não dá para os clientes, né, para incentivar o pessoal. Eu falei, cara, mas aquilo é muito doce, eu não consigo. Falei, você tá me enganando que não tinha açúcar. Ele falou, não tinha açúcar. Cara, o que tinha lá? Ele falou, tinha alcazuz, que é uma erva chinesa, mas eu coloquei só um pouquinho. Eu falei, cara, só um pouquinho. Aí ele falou, não, vou te dar de novo para você tomar. Eu falei, cara, eu não vou conseguir. E daí ele falou, olha, se eu tivesse alguma dúvida de que você não comia açúcar, hoje eu não teria mais essa dúvida. Porque para dizer que aquilo estava muito doce, é uma pessoa que realmente não tem mais o paladar doce na boca. E quando o paladar doce chega, cai mal. Entendeu? É isso que eu gostaria de deixar isso para você. Eu joguei fora. Não consegui tomar de jeito nenhum aquele negócio doce, joguei fora. E daí ele me deu, aumentamos o copo, botamos bastante açúcar, batemos bastante água, ele foi vendo até o tanto de água que tinha que colocar para eu conseguir tomar aquele chá, entendeu? Tá bom? Brigadão, fica com Deus, misericórdia, graça e luz. Tchau, tchau.